Olá, boa tarde. Vamos para mais um dia de aula. Então, hoje vamos trabalhar as disciplinas de matemática e ciências. A disciplina de matemática, a gente vai continuar com o assunto unidades de medida, só que a gente vai falar das medidas não padronizadas. O que são medidas não padronizadas? Então, observa aqui o cartaz. Unidades de medidas não padronizadas são quem? São a polegadas. O que é polegadas? É isso aqui, ó. O nosso dedo a gente usa para medir as coisas com a polegada, com a largura do polegar. Se chama polegadas. Isso aqui é uma unidade de medida não padronizada. Temos também a outra, palmos. Como é que a gente usa para medir com palmos? A nossa mão, ó, a gente vai medindo, aí vai, ó, com o palmo para medir alguma superfície, alguma coisa. E a outra medida é o quê? Os passos. Como é que a gente faz para medir com os passos? A gente usa os nossos pés. Então tem aqui a figurinha, ó. Vamos ver. O polegar, tá vendo aqui, ó? A largura do polegar a gente usa para medir as polegadas. Tá vendo aqui? O polegar. Para medir os... Aqui, ó. Palmos, a gente usa a nossa mão, ó. A largura de um dedo, do dedo polegar para o dedo mindinho, ó. Com a mão assim. A largura daqui para cá é o palmo. E o outro são os passos, ó. A gente usa os nossos pés. Tá vendo aqui a pessoa abrindo as pernas para poder fazer o passo? Então, esses aqui são as 3 unidades de medidas não padronizadas, tá certo? Então, isso aqui é a unidade de medida não padronizada. O polegar, a mão e os pés. Então, essa já aqui, ó. Tá vendo? Polegadas, a gente usa o dedo polegar. Palmos, a gente usa a nossa mão. E passos, a gente usa os nossos pés. Então, vamos para a atividade. Então, vocês vão copiar o cabeçalho, ó, toda essa parte aqui, do nome da escola, o seu nome, professor, o ano e a data. E também toda essa parte onde tem aqui, aula 188, matemática, e tem que copiar toda essa parte aqui, ó. Não só é para copiar a aula 188 e colocar o nome matemática, não. Tem que copiar tudo aqui, tá certo? Então, vamos à atividade, é a seguinte, ó. Vou ler a primeira questão. Só vai ter uma questão, ó. Tá vendo? É pouquinho, dá para fazer. Vamos medir com os palmos, ó, com os palmos. Então, a gente vai medir usando a nossa mão. Reúna as pessoas que moram com você e use suas mãos para medir cada um deles e anote. Ó, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4. Se tiver mais de 4 pessoas na sua casa, você faz mais, entendeu? Porque aqui eu só coloquei 4 pessoas. Então, você vai pegar o seu pai. Aí, coloca o nome dele e quanto deu a altura dele, quantos palmos tem a altura do seu pai. Aí, vai colocar aqui, um exemplo, 15 palmos deu a altura do pai. Aí, a mãe, aí coloca o nome da mãe, quantos palmos deu a altura da mãe? 8. Aí, o irmão ou irmã, se morar a avó, a altura da avó. E depois, você vai pedir para alguém medir a sua altura da mesma forma. Então, você vai ficar em pé e a pessoa vai medir quantos palmos tem você. Aí, vai colocar aqui, ó, minha altura. Aí, coloca um exemplo, tem 8 palmos, 6 palmos, 5 palmos, certo? Então, isso aqui vocês vão usar a mão para medir, tá bom? Então, essa daqui é a de matemática. Na atividade de ciências, a gente vai continuar ainda com o grupo dos invertebrados, ó. Só que agora a gente vai trabalhar com os moluscos. O que são moluscos? São aqueles animais
invertebrados. Eles não possuem a coluna vertebral, tá certo? Ele não possui essa coluna da gente aqui, que faz o nosso esqueleto ficar em pé, reto. Eles não possuem. Então, eles são o quê? Os molúsculos, eles são divididos em 3 grupos, ó. Ó o nome deles. Gastrópodes, cefalópodes e bivalves. Quais são os grupos dos gastrópodes? Ó, vamos ver quem são eles. Gastrópodes, deixa eu cobrir aqui, ó. São a lesma, o caramujo e o caracol. Então, esses 3 animais, eles são invertebrados, eles não têm esqueleto, não têm coluna, não têm ossos, e eles fazem parte dos moluscos e do grupo dos gastrópodes. Vamos ver quem são os cefalópodes. Os cefalópodes são quem? São as lulas e os polvos. Olha lá, tá vendo que eles não têm ossos? Os cefalópodes, eles possuem o quê? Uma cabeça maior que o seu corpo. E a cabeça é unida com o abdômen, é uma coisa só. E eles possuem o quê? 8 tentáculos, ó. 8 patinhas, isso aqui se chama tentáculos. Então, eles possuem 8 braços. São os cefalópodes. E o último grupo são o quê? O grupo dos bivalves, que é composto pelas ostras, ó, os mexilhões e os mariscos. Esses mariscos são aquelas conchinhas que tem dentro os maçunim, não tem, né? O maçunim. Aqui, mexilhão é aquele que tem dentro o sururu, só que esse é um pouquinho maior. Ele é do tamanho de uma orelha, assim, ele parece com a orelha da gente. É chamado de mexilhão. E a ostra, ela dentro é uma carne mole e elas também produzem uma pérolazinha, que essas pérolas fazem joias, ó. As pérolazinhas, tem uma enzima dentro dela que elas fabricam essas pérolazinhas, tá vendo aqui? Então, são esses 3 grupos, ó. Eles são invertebrados, moluscos e ainda são divididos em 3 grupos, ó. Gastrópodes, cefalópodes e bivalves. Então, vamos para a atividade. Atividade da mesma forma. Vai copiar todo o cabeçalho com o nome da escola e todo o cabeçalho da parte da atividade. Então, a atividade é essa daqui, ó. Tem a questão número 1, com a letra A, letra B. É a questão número 2, A, B e C. Vou ler aqui. Na letra A, no número 1, vocês vão fazer o quê? Observe os esquemas que se seguem e faça o que se pede. Os esquemas são esses, ó. Caracol, polvo e ostra. Na letra A tem assim: classifique quanto aos filos, grupos, os animais representados acima. Qual é o grupo do caracol, do polvo e da ostra? Como é que se chama esses 3 aqui? No cartaz eu mostrei. Eles fazem parte dos invertebrados, que são os moluscos. Então, vai ser o quê? O filo deles é o quê? Molusco. Letra B. Qual é o único representante dos gastrópodes? Quem é aqui que são os gastrópodes? Vamos ver lá no cartaz. Gastrópodes são quem? A lesma, o caramujo e o caracol. Aqui no desenho tem caracol? Tem, ó. Caracol, então vai ser o nome caracol. Vocês vão escrever esse nome aqui. Do grupo dos bivalves. Quem são lá dos bivalves, ó? A ostra, o mexilhão e o marisco. Tem ostra na atividade? Tem, ó. Então, vocês vão pegar esse nome ostra e vão escrever aqui, ó, bivalves. E o que sobrou, os cefalópodes. Quais são o nome dos que fazem parte dos cefalópodes? Sobrou quem? O polvo, ó. Então, vocês vão escrever o nome aqui,
polvo. O número 2 vai ser, marque com o X a resposta correta. Um exemplo de molusco bivalve é bivalve. É o polvo, é o marisco ou é a minhoca? Vamos lá, no cartaz. Quem são os bivalves? Ostra, bivalves. Ostra, mexilhão e marisco. Então, quais são aqui? Qual é que tem lá? O marisco. Então, vocês vão marcar marisco, tá certo? Então, essa atividade encerra por aqui. Tenha uma boa tarde. Um beijão, fique com Deus. Tchau e até amanhã.